Jesus, obrigado, Pai. Mais uma oportunidade, Senhor, desfrutarmos da Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor abra, Senhor, nossos corações para que essa palavra possa ser infiltrada, Pai, em cada parte do nosso ser, Pai. Ó, Senhor, queremos ser encabeçados, Pai, ser guiados pela Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos mais um dia, Senhor. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos desfrutar um pouco, né, da mensagem número 2 do alimento diário. Foi a presença invisível, né, de Jesus. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos, né, que abrissem aí as Bíblias em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Amém? Desfrutar da palavra. A palavra é vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Aí, por quê? Porque não só de pão viverá o homem, né? Porque o suprimento, que é a coisa que o homem mais corre atrás, porque não é disso que o homem viverá, né? O homem, ele foi criado no sexto dia. No sexto dia, quando o homem foi criado, o Senhor já tinha feito tudo, já estava tudo preparado, né? Já tinha suprimento em abundância. No Éden, ali no jardim, tinha alimentação saudável, não faltava nada para o homem, né? Ele não precisava trabalhar, certo? Então ele tinha tudo que o corpo precisa, né? Tudo que a parte externa precisa. E a gente vê também que no sexto dia, ao criar o homem, né, em Gênesis 1, no versículo 26, na parte inicial aí do versículo, também disse Deus, ou seja, disse a palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Aleluia, Jesus. Né? Então, antes de formar, né, porque antes da formação do homem, também houve uma palavra, né? Façamos, disse Deus. Antes da formação do homem, também houve uma palavra. Então, o homem, antes da formação ali, o Senhor, a dependência da criação do homem já era também da palavra, né? Então, por meio da palavra, que o Senhor manifestou a sua vontade, que era de criar o homem. Então, no próximo versículo, que é em Gênesis, no próximo capítulo, né, no Gênesis 2, no versículo 7, aí vem a formação. Então, primeiro o Senhor disse, ele desejou criar o homem, depois ele o formou. Em Gênesis 2, 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, somente depois disso, que o homem foi criado, o Senhor já sabia que o homem já teria essa necessidade da palavra, né? Por quê? Porque ele se tornou alma vivente, e essa alma, ela tem uma carência, né? Essa carência não seria suprida através de todos esses mantimentos que teriam lá no Éden, de toda essa abundância, né, que tinha no Éden. Então, o Senhor sabia que faltava algo, né? E o que faltava era o quê? A presença e a palavra do Senhor, né? A gente vê aqui no próximo capítulo, aí, em Gênesis 3, no versículo 8, a gente vê que o homem, após desobedecer, tem um ponto positivo nesse versículo, que é que quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia. Então o Senhor, ele frequentava dia a dia, na viração do dia, ele tinha comunhão ali com o homem, né? Para suprir essa carência da alma do homem. Então nós vemos aí que o Senhor, além de suprir, né, externamente tudo que o homem precisava, ele também supria essa carência, esse vazio da alma dele, né? Mas mesmo assim, o homem foi enganado. E por desobedecer a palavra, né, porque Deus orientou o homem para que ele dê uma ordem, né? E infelizmente o homem desobedeceu. E pela desobediência, ele acabou sendo afastado de Deus, né? Perdeu tudo isso que ele tinha, toda
essa abundância de suprimentos, essa alimentação saudável e essa comunhão dia a dia com o Senhor. Então, por não seguir a palavra, né, foram afastados do Senhor. Então, sem a presença, sem a palavra, infelizmente o homem ficou ali desencabeçado, né, sem direção. O Senhor, ele guiava todos os dias ali o homem, né, Adão e Eva. Então, queria pedir para os irmãos abrirem Salmos aí, 81, no versículo 13. A gente vai ver que o Senhor, ele sempre alertou o homem, né, dessa necessidade da palavra. Né? Em Salmos 81, 13 até 16, diz assim, né? Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então a gente vê nesse versículo, a gente fala, se o meu povo me escutasse, escutar a palavra, né, do Senhor, ele abateria tudo, ele supriria tudo, né? No final do versículo ele fala, eu sustentaria com o trigo mais fino, né, o de maior qualidade, o próprio Senhor, o próprio pão, né? Ele é o pão da vida, o próprio Senhor, ele seria o nosso sustento. Mas primeiro tem que haver o escutar, né? Saciaria com o mel que escorre da rocha. Né? Nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha. Né? E o mel que escorre da rocha, então, deve ser algo maravilhoso. Nós fomos abençoados, né, com todas as bênçãos celestiais e hoje podemos desfrutar desse mel que escorre da rocha, podemos desfrutar também desse trigo mais fino. Né? Então, arrependimento, ele é muito importante, né? Porque nesse caminho, né, nós precisamos, sempre que acontecer algo, a gente precisa se arrepender e voltar urgentemente para a presença e para a palavra. Né? Não permitir que um erro ou que o pecado nos afaste da palavra e da presença do Senhor. Né? Então, se algo ocorrer, você se arrependa, ore, aplique o sangue e volte, mergulhe intensamente na palavra o mais rápido possível. Porque o arrependimento também é ouvir e praticar. Então, quando você se arrepende, aplica o sangue e volta a desfrutar da palavra, imerge na palavra, mergulha na palavra, isso também é como se fosse um ato de arrependimento que vai mostrar, Senhor, eu preciso novamente da Tua presença, eu preciso ser lavado também com a Sua palavra, não só com o Seu sangue. Amém? Então, o cumprimento, né, do propósito de Deus vem pelo falar. Né? Ele fala pela palavra e esse é através da palavra que ele nos mostra a direção. Né? A gente sabe que hoje o propósito maior de Deus, é edificação da igreja. Ele quer edificar. Né? E eu vou ler aqui um trechinho também do Alimento Diário. Né? O finalzinho diz assim, na segunda-feira, o que realmente dá vida ao homem e o satisfaz interiormente é a palavra de Deus. Quando praticamos o posso orar por você, levamos a palavra às pessoas, a palavra de Deus, por meio da oração, pode me dar a vida delas. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela não muda só a nossa vida, né? Ela muda também a vida das pessoas que estão aí fora, nessa condição de não estar desfrutando da palavra do Senhor. Ou seja, elas estão sem alegria, sem paz, né? É só a palavra ali, a gente viu que no Éden, só a palavra que satisfazia, né, o Adão e Eva, né? Era o que trazia a alegria, né? Por mais que eles tivessem abundância, era a palavra e a presença do Senhor que satisfazia eles, né? E se falando de palavra, a gente também tem que falar de profeta, porque hoje o Senhor ele utiliza, né? Ele não está mais fisicamente aqui conosco, ele está de forma espiritual, ele usa as pessoas para poder falar e nos dar a direção, né? Para revelar a nós qual que é a sua vontade, né? E em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a gente vai ver que essas pessoas que o Senhor usa são como presentes, né? O Senhor nos presenteia com essas pessoas, né? Então, Efésios 4, 11 diz, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Né? Então, o próprio Senhor nos concedeu, Ele nos presenteou com esses homens dons. Né? São pessoas que se esvaziam e permitem que a palavra haja
no seu interior e revela para nós qual que é a vontade que vem diretamente do trono do Senhor. Amém? Então, a gente tem um exemplo também de Moisés, né, no Velho Testamento, que apesar de não desfrutar da presença interna ali, ou visível do Senhor, ele falava cara a cara com Deus. E ele repassava ao povo e direcionava, né? Então ele foi muito importante, né? E hoje nós temos um privilégio ainda maior do que o de Moisés. Nós temos o próprio Senhor habitando dentro de nós e nos falando, nos guiando individualmente e guiando também através dos irmãos, né? Os irmãos que são levantados pelo Senhor para nos dar a palavra profética. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós temos uma responsabilidade também, né, irmãos? Em Deuteronômio 18, versículo 19, né, nós não podemos lidar de qualquer forma com essa palavra que o Senhor dá. A gente tem que lembrar que essa palavra não é de homens, né? É o próprio Senhor falando através das pessoas. Então Deuteronômio 18, 19 diz: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, a gente tem que ter a visão de que o profeta, né, é aquele que fala por Deus, né? Ele é a boca de Deus, né? Então, não temos que olhar para o homem, temos que olhar que por trás daquele profeta é o próprio Deus falando, né? Então, nós seremos cobrados, né? Se por algum momento a gente duvidar, ficar na mente ali questionando, duvidando, seremos cobrados, né? Porque nós não estaremos julgando o homem, nós estaremos julgando o próprio Deus, questionando o próprio Deus que está te dando um mandamento, uma ordem. Hoje a palavra profética, ela é como um mandamento, ela te dá uma direção, né? E hoje nós temos também, diferente, né, desse Velho Testamento, já foi profetizado lá aí em Deuteronômio mesmo, no capítulo 18, no versículo 15, um pouquinho mais para trás, foi profetizado assim, né? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, né? Ou seja, o Cristo é o profeta dentro de nós que foi profetizado aqui em Deuteronômio, já por Moisés, né? Já foi profetizado que de ti, de teus irmãos, suscitará um profeta do meio de ti, né? Do meio de teus irmãos. E ainda tem orientação. A ele ouvirás. Amém? Amém. Então, ao sairmos também, né? Quando nós somos guiados por esse profeta, seguindo essa palavra profética, hoje temos a direção de sairmos às ruas. Então, cada um de nós também somos canal dessa palavra, né? Então, você também está sendo boca de Deus quando você leva uma oração para alguém lá fora. Então, o Senhor ele distribuiu os dons a todos praticamente. Quando você aborda uma pessoa e pergunta para ela se você pode estar orando por ela, levando a palavra profética em oração, você está sendo utilizado como boca de Deus. Amém. Você está sendo utilizado também como profeta. Amém? Então você também pode ser utilizado aqui no final da reunião, né? A gente ganha muito com compartilhar dos irmãos. Então seja um profeta para o irmão que está do seu lado, o irmão que vai estar no seu grupo, né? E compartilhe com ele o que o Senhor está te dando de luz, de vida, né? Então, nos grupos familiares também, amém? Com os amigos, né? Nos trabalhos, deixe o Senhor te usar, né? Usar a sua boca como a boca de Deus, amém? Amém? Aqui nós temos um princípio também, né? Queria pedir para os irmãos abrir em Isaías 55, no versículo 10. E não percam a oportunidade, irmãos, de falar da palavra do Senhor, amém? Isaías 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, né? Então, nesse versículo aqui, nós temos praticamente quatro itens aí. O primeiro é regar a terra, né? Existe uma ordem, né? Nós não podemos mudar essa ordem. Vamos seguir a ordem do versículo. O primeiro é regar a terra, o segundo é fecundar e brotar, o terceiro é semente ao semeador e, por último, pão ao que come. Amém? Então, temos que fazer brotar para dar semente ao semeador. Quem é o semeador? Quem é o semeador, irmãos? Quem pode me falar quem é o semeador?
É o próprio Senhor por meio de nós. Amém. Ele é o semeador. Primeiro nós temos que dar semente ao semeador. Amém? Nós sabemos que o Senhor tem uma vontade, certo? Então temos que satisfazer essa vontade do Senhor. Primeiro satisfazemos a vontade do Senhor, pregamos o Evangelho, deixamos esse rio fluir através de nós, certo? Em prol da edificação também, em comunhão com os irmãos, para depois, que é o último item que eu falei, pão ao que come. Né? Primeiro, a vontade do Senhor. Depois, a gente já viu que antes do homem ser criado, já existia tudo que ele precisava no Éden. Primeiro o Senhor criou tudo que ele precisava para depois criar o homem. E isso vale para hoje. Primeiro semente ao semeador, depois o pão ao que come. Se preocupe primeiro com a vontade do Senhor, depois com o pão. Amém? Porque é o próprio Senhor que cuida disso, né? Então aqui, em Isaías 55, no versículo 2 e 3, o profeta ele fala, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Né? Aqui o ponto negativo, né? Seria gastar naquilo que não é pão, ou seja, por que não investir na palavra? Hoje a gente sabe que o tempo, o povo diz, né? Tempo é dinheiro, né? Mas se for pensar, por que você não investe? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, na palavra? Por que você não investe seu tempo na palavra? Por que você não investe o seu tempo no entendimento da palavra, em ter comunhão, em chegar próximo do Senhor, ter essa presença com o Senhor? E o versículo segue. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. A gente sabe o que significa o suor, né? Trabalho, né? Ou seja, trabalhar naquilo que não satisfaz. Quantas pessoas estão trabalhando, perdendo tempo em algo que nunca vai satisfazer? Nunca vão ficar satisfeitos, né? Estão correndo atrás do vento aí. Vão suar a camisa por um suprimento que o Senhor já te deu. As pessoas estão suando a camisa por algo que o Senhor já deu para elas. O Senhor já garantiu o suprimento, né? Então, trabalhar naquilo que não satisfaz. E o versículo continua. Ouve-me atentamente. Então, o Senhor ele te alerta, né? Não invista naquilo que não é pão, não soe naquilo que não vai te satisfazer. Pelo contrário, ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então a gente vê que depois que o Senhor nos dá esse alerta, tem aqui o ouvir, mais uma vez a palavra, tudo começa pela palavra. Ouve atentamente, come o que é bom, porque através da palavra você vai se alimentar da forma correta. Você vai se alimentar de finos manjares, um alimento fino, celestial. E ele fala, vinde a mim. Quando você escuta, você desfruta da palavra, você volta à presença de Deus. Ele te chama, vinde a mim, né? Vinde a mim e a sua alma viverá. Ele vai te salvar através da palavra, né? Amém? E a gente vai ver em Isaías 55, ainda em Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Né? A palavra não volta vazia. Né? Quando obedecemos a palavra, né, somos como essa chuva e essa neve. Ela vai regando, né, tudo que estava seco, vai regando a terra e essa terra vai produzindo. Né? O semeador vai recolhendo os seus frutos, as suas sementes vão sendo geradas. Né? E a gente não precisa se preocupar com o pão. O pão já está garantido. Amém? Basta obedecer, né? Eu queria ler também um trechinho aqui do alimento diário, falando aqui sobre de espinheiro para cipreste e de sarça para murta, né? O espinheiro é uma planta cheia de espinhos, né? Quando praticamos a palavra, a nossa vida que era cheia de espinhos é transformada num cipreste. Cipreste é uma árvore bonita e resistente que cresce nos montes. A sarça é o arbusto que Moisés viu no deserto, em Êxodo 3:2. Ela é seca e pega fogo com facilidade. Mas ao praticar a palavra profética, no lugar de sarça crescerá a murta, uma planta que exala um aroma agradável quando suas folhas são trituradas. Tudo isso é para a glória do Senhor.
Amém? Tudo isso é para a glória do Senhor. Um memorial eterno que jamais será extinto. Graças a Deus pela palavra profética. Nosso desejo é que ela cumpra cabalmente o propósito para o qual foi enviada. Amém? Então, a palavra profética a gente vê, ela tem uma função, né? A palavra, eu queria pedir também para os irmãos abrirem em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, né? A função, qual a função da palavra profética? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Né? Os irmãos desfrutaram aí, eles viram, nós vimos que ser, aqui no original, é traduzido para os póstases, né? Upóstasis, que significa substância. Aí, substância, não existe substância pura. Quando se fala substância, já é pura. Se eu falar para você, eu tenho uma substância pura, é o mesmo que eu falar, eu estou subindo para cima ou descendo para baixo. Toda substância ela já é pura. Então existe ou a substância pura ou a substância composta. A substância composta já tem mistura, já não é mais pura. Amém? E essa palavra ser, o póstasis, fala que é substância de Deus. Ou seja, ele é o elemento puro de Deus. Ele é o próprio Deus, né? Então, substância é aquela cuja é formada por um único elemento. Se o ser de Cristo é o único elemento de Deus, então ele é o próprio Deus. Ele é formado pelo único elemento de Deus. A palavra é o próprio Deus, né? Então, qual que é a função dessa palavra? Quando ele pega esse elemento e coloca em nós, né? O Senhor, ele quer que a gente desfrute e come desse elemento para ele fazer parte do nosso ser, certo? Ele quer pegar toda essa substância pura do próprio Deus e colocar dentro de nós. Aí em Efésios 5, 25, 26, diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Então, ele pega esse elemento puro, né? Essa substância, que é o próprio Deus, em forma de palavra, e nos santifica, né? Nós fomos chamados para ser santos, né? Então nós somos lavados, né? O próprio Deus para ser santos. O próprio Deus nos chamou, nós vimos ali as bênçãos, né? Do Pai, do Filho e do Espírito, e fomos chamados. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, diz, né? Que a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo. Ou seja, foi uma santificação posicional, eles já estão em Cristo. Amém. Né? Já foram colocados em Cristo. Aos santificados em Cristo, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então existe a santificação posicional, que é por meio da fé, quando você crê em Cristo, Cristo te tira do mundo e te coloca na região celestial. Então você já está posicionado de forma apropriada para ser santificado. Então você foi posicionado na região celestial agora para poder receber a palavra e ser disposicionalmente agora santificado. Então tem a santificação de posição, que ele te tira do mundo e te coloca nessa região celestial, e agora você está no lugar apropriado para ser lavado por essa palavra, amém? Então a partir do momento que vocês creram, né, todos nós cremos no Senhor, nós já fomos colocados lá, na região celestial com Cristo, amém? Pela fé, amém? E a disposicional é a palavra que vai trabalhando em nós, né? É o desfrutarmos aqui do alimento diário, da Bíblia, né? É o praticarmos a palavra profética. É dessa forma que somos lavados. Ela é gradativa, né? Por isso que é dia a dia. Precisamos ser dia a dia lavados e acompanhar a palavra, né? Acompanhar a palavra profética. Usar essas ferramentas para que essa palavra venha fazer parte do nosso metabolismo, né? Esse ser de Deus, né? Essa substância venha fazer parte do nosso ser. Em Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Então, se só ser colocado nessa posição fosse o suficiente, ele não falaria aqui para apresentar a igreja gloriosa, não falaria que seria por meio da lavagem. Né? Então, existe um processo. Só o posicionamento, vir para a reunião ou só crer em Cristo e não participar da palavra, não é o suficiente para você ser um santo, né? Um santo de acordo com a vontade do Senhor, amém? Nós temos que acolher, né? Foi falado até nos hinos aqui, né? Acolher a palavra não como de homem, né? A gente vê que o Senhor ele usa essas pessoas, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, fala assim, né? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como a palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Né? Então a gente vê que o Paulo, por exemplo, ele representava a palavra profética, né? Ele era a boca de Deus naquele tempo, certo? Então ele teve dificuldades, né? Porque muitos, talvez por falta de eloquência, muitos não acreditavam nele, né? Vinham com fermento, atrapalhavam a palavra, né? E atrapalhavam a edificação. Muitos acabaram perdendo essa comunhão com a palavra profética por não acreditar no profeta que Deus usou naquela época, né? Então nós não podemos retroceder, né? Precisamos sempre nos manter em comunhão com essa palavra. Amém? A gente vê também em Mateus 23, no versículo 2, que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Né? Então, os judaizantes, né? Como se fossem os coaches da era de hoje, eles estão sempre fugindo da palavra profética. Eles sempre querem te levar para o materialismo, para as filosofias, né? Ou para o legalismo, né? Seguir regras e te tiram, eles vão para a lei, eles te tiram da palavra profética e da palavra pura, né? Amém. Então, pelas escrituras, né? Pelas escrituras eles só estudam e ensinam a lei. O foco deles é esse, né? A gente vê aqui em Romanos 16, no capítulo 16, no versículo 25 e 26, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, o ponto aqui é o quê? Deus manda um profeta falar. Aqui diz que tinha um mistério escondido, né? Tinha um mistério. Ele usou um profeta para revelar. Ele usou Paulo, né? Paulo, ele usou os apóstolos ali para revelar esse mistério. E ele fala aqui por obediência por fé. Amém. Ou seja, aqueles que creram, eles permitiram que a palavra fosse trabalhada, né, neles, né? Os que não creram, eles perderam, né, toda essa satisfação, né? Essa satisfação de desfrutar da palavra do Senhor. Então, o Senhor, ele manda, né, e o nosso papel é só crer e obedecer. Né? A obediência, ela confirma a fé. Quando você crê na palavra, você obedece, praticamente você está confirmando que você tem fé. Amém? E a palavra, ela é nosso combustível, né? Em Romanos 10, 8, diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Né? E tem ali no PAC, né, os irmãos que estão sempre ali nas ruas, fazendo a comportagem, eles dão uma pausa e vão ali mergulhar na palavra. De acordo com a palavra da semana, da live ou do alimento diário, eles estão ali mergulhando na palavra, porque ela é o combustível. Se você não se alimentar da palavra, você vai desanimar. Porque você entra no seu ser, você entra no homem, no velho homem, na natureza do velho homem. Então você precisa estar constantemente ali se alimentando da palavra, né? Para poder seguir com firmeza, né? Amém, Jesus. Amém? Amém. Nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí, irmãos, em João,
Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 e 22. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Então, a gente vê que, assim como no PAC, hoje os comportores eles usam o quê? A palavra. A gente vê que aqui eles estavam passando por um momento de dificuldade. Eles estavam trancados, com medo dos judeus. E o Senhor, ali, ainda no modo antigo, ele aparecia e soprava a palavra, Soprou o Espírito do poder, que já foi soprado em cada um de nós. Esse Espírito já foi soprado em cada um de nós. Então, ele foi lá e soprou, e ali ele falou: eu vos envio. Então, quando somos enviados, se não desfrutarmos da palavra, nós ficaremos trancados de portas fechadas. Porque aí fora, eles estavam com medo dos judeus. Aí o mundo também mete medo. Mas quando temos aí esse poder, recebei o Espírito, o poder, Então, quando recebemos essa palavra, que vem direto do profeta, essa palavra é o próprio Cristo, nos dando esse combustível, Aí aconteceu o quê? É importante, também a gente não perder as reuniões, Vamos ver aqui em Mateus 18, 20. O Senhor ele fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então hoje, quando você estiver passando por alguma dificuldade em cumprir o propósito do Senhor, é importante as reuniões, Hoje o Senhor está aqui, porque Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Agora, aconteceu o quê? Em João 20, 24, aconteceu que Tomé perdeu uma das reuniões, certo? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, certo? E virou até um ditado: eu preciso ver para quê? Crer, O pessoal até brinca com isso, Em João 20, 25, disseram-lhe a Tomé, então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ou seja, ele precisava ver para crer, Aí, hoje o Senhor, ele pode nos fazer uma pergunta, Nós somos incrédulos ou será que somos crentes, Porque logo à frente aí, no versículo 26 e 27, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também as mãos e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, não sejas incrédulo, mas crente. E aqui, mais uma vez, o Senhor ele apareceu com portas trancadas, ensinando já que hoje o Senhor ele não está mais num corpo físico, ele está num corpo ressurreto. Ele não tem barreiras, não tem porta, não tem paredes. Ele atravessa, ele está no meio de nós, independente das barreiras. Amém? E aí em João também, no versículo 20, capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Bem-aventurados, mais que felizes os que não viram e creram. Somos nós, Que não vimos o Senhor, mas cremos no Senhor. Amém? Aí um pouquinho mais para frente, no capítulo 21, no versículo 3, a gente vai ver também mais uma confirmação da fé, o obedecer. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ou seja, não estavam obedecendo o mandamento da palavra do Senhor. O Senhor orientou eles de fazer discípulos e eles estavam o quê? Pescando.
voltando para as suas antigas profissões, se preocupando mais uma vez com o suprimento, né? Ou seja, eles não confirmaram, eles viram o Senhor presencialmente, viram Ele glorificado e tudo, mas as atitudes não estavam confirmando a fé, né? Por isso que eu falei, obedecer confirma o seu crer. Se você não obedece, é como se você fosse um incrédulo, né? Você tem que obedecer para confirmar que você está crendo em Cristo. Então, no versículo 6, 21:6, então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis assim, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Então, ali o Senhor estava mostrando para eles, né, que tinha que ser pela palavra, né? O Senhor, ele estava mostrando que eles trabalharam a noite toda, não pescaram nada, não colheram frutos, porque eles estavam sendo desencabeçados, né? Eles estavam seguindo o seu próprio encabeçamento ali, a sua vida, a rotina, e esqueceram de tudo aquilo que o Senhor ensinou para eles, certo? E é interessante que em Lucas, no capítulo 5, versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, Simão ali, ele entendeu, né? Que sobre a tua palavra, né? É o que nós temos que fazer hoje. Não temos que dar nenhum passo se não for de acordo com a palavra do Senhor. Amém. Certo? É sobre a tua palavra. Amém? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Então tudo isso, irmãos, o Senhor mostra, né? Que desde a criação é necessária essa palavra para termos alegria, satisfação. É só ela que vai nos preencher. A gente viu que a palavra ela tem um propósito, né? Ela tem um propósito. Nós precisamos dessas pessoas que são escolhidas pelo Senhor, né? Os profetas são pessoas assim como nós, né? Hoje nós tínhamos o irmão Dong, né? Hoje nós temos o Pedro, né? O Pedro Dong, que ele mesmo fala, é um irmão assim como todos nós aqui. Só que ele só é usado como boca do Senhor, ele é só usado pelo Senhor, né? Nós devemos o quê? Respeitá-lo, não engrandecê-lo, nem olhar para ele. Ele é um homem assim como eu, como você, sujeito a falhas. Mas no momento, ele está provando a fé dele porque ele está obedecendo. Ele já falou que o chamado, né, de ser esse chamado dele só traz dor de cabeça, só traz problema, não é fácil, né, esse chamado, né, mas ele tem cumprido, porque ele confia, né, que o Senhor está com ele, né. Amém. E o Senhor, ele nos deu uma comissão, né? Em Mateus 28, 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele já tem toda a autoridade, né? Tanto no céu quanto na terra, né? Então ele fala, né, que recebereis poder, né? Em Atos 1, 8... ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder, é o que eu falei. Vocês, através da palavra, desfrutaram da presença do Senhor, desfrutando, sim, mergulhando na palavra, né? Não sei se vocês... eu creio que cada um aqui já desfrutou disso, né? Dessa alegria, né? Dessa satisfação de quando está desfrutando da palavra, o Senhor te enche de alegria, te enche de satisfação, você esquece de problema, esquece do mundo, esquece de tudo. Você só quer imergir naquela palavra, né? E por quê, né? Ele quer te usar, né? Ele te mostra, ele te dá esse penhor, né? Essa mostra da satisfação, para quê? Porque ele tem um propósito, né? E ele quer te usar para poder cumprir, né? Ele te passa esse poder, para quê? Para que você possa pregar o Evangelho, né? Em Atos... Então é fazer discípulos, né? Fazer discípulos em todas as nações. É a comissão, né? Nós temos uma comissão. Tudo isso que o Senhor fez, né? Tem um propósito, né? A gente vê que em Jerusalém foi gerada a igreja através de Pedro, né? E a gente vê que o Senhor ele vai usando, né, as pessoas. Depois ele usou Paulo, né? Em Atos 2,14 aqui. Então se levantou Pedro
com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Né? Pedro, ele se levantou ali porque ele era o canal de Deus que estava sendo utilizado naquele momento para poder edificar a igreja em Jerusalém. Né? Então, assim como hoje, né? Assim como hoje, o Senhor também tem levantado pessoas, né? Para poder executar essa comissão. E depois ele também abriu a porta aos gentios, né? Em Atos 10, 44, 45, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Né? Então aqui, o Senhor ele abriu as portas aos gentios, né? Ele já mostrou, mas foi Paulo que deu continuidade, ele já mostrou para Pedro que o evangelho era realmente até os confins das terras, né? Era para todos, né? E em Colossenses 1:25, Paulo ele fala, né? De qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Né? Então, todo o plano do Senhor, né? O Senhor abriu as portas ali por meio de Pedro, fundou a igreja, edificou a igreja em Jerusalém, abriu as portas para o gentio e deu continuidade com Paulo, né? Todo o plano foi revelado ali através de Paulo, né? Hoje já não tem mais, a palavra está completa, né? A palavra está completa. Então a gente vê, Paulo mesmo com as dificuldades, né? Ele não parou, né? É imparável, né? 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Então, o problema que ainda permanece no meio das igrejas até hoje, né? No meio cristão, né? São fábulas, genealogias sem fins, são direções diferentes, né? A gente viu, semana passada, tivemos um irmão do Acre e ele tem o mesmo falar que o nosso, porque ele segue a palavra profética. Não tem divisões, somos um, estamos encabeçados em Cristo, né? Não seguimos filosofias, enfim. Rejeite todo esse tipo de coisa que aparecer no meio do seu caminho. Seja no viver da igreja, seja no mundo cristão, seja no mundo. Sempre que as pessoas te trouxerem, te levarem para esses outros caminhos, rejeite. Rejeite porque não vem do Senhor. Então o destino vai ser trágico, né? A igreja, a gente vê que a igreja primitiva, ela se distraiu. Ela poderia ter crescido muito mais, né? Infelizmente ela foi se distraindo e acabou que no final o Senhor usou quem? Usou João, né? Ele usou João em Apocalipse 1:1, diz, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, a que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então você vê que o João é apenas um servo, apenas um membro, assim como eu, como você, um membro do corpo, mas que foi notificado por um anjo, um servo de Deus que foi notificado por um anjo para poder ser canal da palavra. Mais uma vez, a palavra ela não pode parar. Todas as vezes que a palavra parou, a igreja esfriou, né? Mas o Senhor, ele sempre trabalhou, né? Amém. O Senhor sempre trabalha. Aleluia. Amém? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém, Jesus. Senhor Jesus. Aqui. Ó Senhor Jesus. Aqui para ler um trechinho aqui do alimento diário que eu achei interessante, né? Aqui no domingo, no finalzinho. Graças ao Senhor pela vontade de Deus, estamos aqui para fazer sua vontade e não a nossa. No viver da igreja precisamos aprofundar-nos na palavra profética e praticá-la, pois só conhecemos a vontade de Deus quando seguimos de perto a palavra.
Ao mergulharmos nela, podemos experimentar essa realidade. Dessa maneira, conseguimos desfrutar a presença invisível do Senhor. Você deseja viver um ambiente assim? Um ambiente de prazer e descanso na presença de Deus? Ele é a verdadeira felicidade. Ele é a fonte da felicidade. Se você desfruta Deus, você é feliz. Não precisamos de mais nada, pois Ele supre todas as nossas necessidades. Que possamos servir o Senhor sem nenhuma preocupação, apenas obedecendo a palavra profética, com simplicidade e desfrutando sua presença invisível. Amém? Amém. Eu finalizo por aqui, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém?